A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você. Olá, nós estamos começando mais um programa UFPA Entrevista. E esse é um UFPA Entrevista especial porque ainda nas emanações do nosso Vozes em Pauta, que é uma programação especial que a Rádio Web UFPA desenvolveu ao longo de todo esse mês de novembro na cobertura da COP30 pelo olhar da Cúpula dos Povos. E aí a gente retoma o UFPA Entrevista, trazendo no nosso estúdio com muita alegria o reitor Gilmar Pereira, reitor da UFPA, que vem justamente nos trazer um balanço da participação da Universidade Federal do Pará no âmbito do grande debate sobre mudanças climáticas que transformou Belém no centro do mundo nesse novembro de 2025 que ainda está terminando. Na segunda parte da conversa, nós vamos também conversar com o reitor um breve balanço sobre esse primeiro ano de gestão e também expectativas, novidades, anúncios, o que é que vem por aí, né? O que a gente tem para hoje e para amanhã. Né? Então é um prazer, reitor, tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por atender aqui o nosso convite e estar no estúdio da Rádio Web UFPA, que é um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação, do Instituto de Letras e Comunicação, que há 16 anos está no ar, como projeto de extensão. E eu sei o valor que o senhor dá para esse tipo de atividade que faz aí o nosso tripé da universidade. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado. É uma alegria estar aqui. Então vamos lá, vamos conversar sobre a UFPA singular e plural, que é o slogan das bandeiras, das flâmulas que estavam em todo o campus do Guamá, aqui de Belém, durante a programação em torno da COP30, da Cúpula dos Povos, mas também uma programação especial da UFPA na discussão climática. Então, essa universidade singular e plural, que balanço o senhor nos traz sobre a participação da UFPA nesse debate tão fundamental para todos nós, que é o debate sobre o clima do planeta? Olha, primeiramente é um prazer falar desse singular e plural, que já está pegando, é uma coisa que a gente começou a colocar esses dias e que tem chamado a atenção. Eu digo que é singular porque ela é muito particular. A universidade é muito diferenciada de todas as outras universidades e a sua pluralidade, o que é plural nela é o que torna ela singular. Você tem uma universidade que é plural, não é porque ela acolhe todo mundo, porque ela é inclusiva, porque ela é a universidade que tem mais quilombolas, é uma universidade que é multicamp, que tem camp com mais de 900 quilômetros de distância. E ela é singular por tudo isso, porque a gente não tem nenhuma outra universidade, mesmo as universidades que são multicamp, nenhuma delas tem essa estrutura tão diversa como a gente tem. Então, falar desse sentido do que é plural e do que é singular é muito importante. Você coloca a discussão sobre a COP, e sobre a Cúpula dos Povos. Tem algo mais singular e algo mais plural do que você colocar numa universidade que se propõe a fazer ciência, a fazer ensino, a fazer extensão, populações tradicionais, movimento sindical, populações indígenas, de todo mundo, para discutir questões as mais diversas no seu interior. Então, e aí você falou uma coisa muito bacana. Eu acho que, e você falou da Cúpula dos Povos na COP. Em outras palavras, está dizendo, a COP também foi feita pela Cúpula dos Povos. Que esse também era um grande desafio nosso. Chamar a atenção
para uma COP diferenciada de todas as COP, né? Uma COP em que houvesse influência dessas comunidades nesse processo. E a gente pôde ver isso muito bem. Eu fico muito feliz de poder ver. Você sabia que essa é a primeira COP que nas suas resoluções cita os povos indígenas, cita as populações afrodescendentes e cita as questões de gênero. E eu tenho certeza que essas citações têm a ver com o papel da Cúpula dos Povos, com o papel da aldeia COP, lá na escola de aplicação. Então, os movimentos sociais deram um tom muito especial para essa COP. A gente já volta, a gente vai fazer um rápido intervalo e vai saber mais desse balanço da participação da maior universidade do Norte, a MAMA, como é chamada, a maior do Norte, a UFPA, nessa discussão. Quer dizer, muita coisa aconteceu aqui no campus, na beira, aqui à margem, né, da Baía do Guajará, abrigou muita gente, acolheu, teve muito debate. Vamos entender melhor esse balanço dessa acolhida da UFPA para esse debate daqui a pouco. Eu parei e fiz um intervalo, sim, reitor, porque assim, a gente tem uma certa sensibilidade, né, Nilo, aqui do microfone, então a gente precisa tentar evitar bater na mesa. Tá. Eu estava aqui quase segurando sua mãozinha. Eu só falo... com as mãos, é verdade. A gente, com as mãos do que com o corpo, eu vou ter cuidado, tá? Pode deixar. E se você quiser refazer, a gente refaz. Só perguntar, deu problema aí? Você acha que... Não foi nada... Dá para seguir? Tá, porque se não der, eu posso fazer de novo. Quero só trocar esse microfone, que no momento aí tinha parado de gravar por, acho que uns 4 segundos, mais ou menos. Aí voltou depois, mas só para enfiar, vou trocar. Tá. Só um segundo. Aí. Tá ótimo. Professor Gilmar, o senhor normalmente só lhe chama de Gilmar Pereira. Né? Não precisa falar o da Silva, não, então. Precisa não. Tá bom. Okay. Podemos voltar? Podemos. Em 5, 4, 3, 2, 1. A gente retoma o FPA Entrevista Especial, como a gente estava dizendo ainda nas emanações de uma série de programas chamado Vozes em Pauta Especial, que a Rádio Web desenvolveu ao longo de todo o mês de novembro, em torno do quê? A cobertura da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, porém com um diferencial, sob o olhar da Cúpula dos Povos. Essa era a nossa linha editorial, desde o início anunciada pela rádio, que nós tínhamos, sim, uma posição de tentar, a partir da lente da Amazônia e dos povos, tentar enxergar a COP30 e um grande debate. E aí a gente olha também a partir de uma outra lente, porque a Rádio Web UFPA é a rádio que há 16 anos tem como lema divulgar conhecimento. E qual conhecimento? Conhecimento produzido aqui na Universidade Federal do Pará. Então, a nossa lente é também uma lente da ciência. É uma lente da produção de um conhecimento cada vez mais plural. E, ao enxergar a Cúpula dos Povos, e não só a Cúpula dos Povos aqui no campus de Belém, reitor, e nós estamos aqui com o reitor Gilmar Pereira da UFPA, um enorme prazer, porque ele vem nos ajudar a fechar um pouco, A gente abriu, produziu muita coisa, os 6 programas sobre os eixos temáticos que estão à disposição no Spotify, no YouTube, boletins diários, tudo isso está à disposição de você olhar pelo retrovisor e coisas de discussão que seguem permanentemente. Transição justa, transição popular, energética, é assunto para muito tempo e para muita polêmica. E a gente traz o reitor aqui no estúdio para nos ajudar a entender a participação, o balanço que a universidade, a federal, a UFPA, pode nos trazer para entender melhor essa acolhida, esse singular e plural.
O que aconteceu nesse mês de novembro? O que é que a UFPA acolheu desse grande debate? Olhe, primeiramente, é uma alegria poder falar de uma experiência tão singular, não é, tão diferenciada, que é o acolhimento dessas pessoas em um momento também muito singular da nossa instituição, da Amazônia e do Brasil. Não é? Receber a COP aqui é algo extraordinário e até certo ponto impensável. Né? A gente teve que... a participação nossa da universidade, dos movimentos populares, foi muito desejada e muito pensada, muito trabalhada, né? Gerou muitos desafios, porque as COP, pelo menos as últimas 3 COPs, ocorreram em países em que não há essa mobilização democrática como a gente tem no Brasil. Então, a participação da população, sobretudo dos movimentos populares, era muito pequena, né? E todo mundo fala disso. Tem gente que diz que dificilmente teremos uma COP com o nível de participação que a gente está tendo, que a gente teve em Belém do Pará. Né? Aqui na UFPA, a avaliação que se tem é que mais de 20 mil pessoas circulou diariamente, todos os dias durante a COP. Fora isso, tinha a aldeia COP, né, onde em torno de 4 mil indígenas, né, também circularam, e além dos indígenas, uma quantidade de pessoas que foi lá para visitar as experiências, a feirinha dos indígenas, a movimentação, as experiências, não é? A casa a casa de reza dos pajés. O espaço de saberes. O espaço de saberes. E aí tem uma coisa muito bacana para a gente falar dessa coisa do espaço de saberes. Eu fiz várias falas, entrevistas durante a COP. E eu dizia que uma dos legados que nós precisamos ter é a gente ter uma horizontalização dos saberes. Né? Que não há um saber mais importante do que o outro. Nós estamos aqui na Casa da Ciência. Né? A universidade, como você mesmo disse, é a Casa da Ciência. Né? Aqui se produz a ciência, se produz a extensão, o ensino, né? Mas o grande desafio é a gente entender que o saber do ribeirinho, do quilombola, do indígena é tão importante quanto. Né? E aí, quando as pessoas me perguntam por que é tão importante quanto, aí eu começo a mostrar, olha, a floresta em pé. De quem depende? Depende dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, que mantêm a floresta em pé. E que têm uma habilidade de, mantendo a floresta em pé, se mantém dignamente a sua alimentação, não é? A sua condição de locomoção e etc. Isso é um saber que eles têm independente de nós. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade importante de aprender com eles e de passar também o nosso saber, né? O saber da academia, o saber sistemático, porque o saber deles é um saber da experiência, um saber, né, do dia a dia, do cotidiano, dos experimentos ocorridos diário. O nosso é mais sistemático, é mais planejado e, muitas vezes, o nosso é o deles. Só que é os deles sistematizado. Agora, há uma aproximação, essa horizontalização, imagino que ela tenha um pressuposto de aproximar ou diminuir as assimetrias entre o que é válido, que conhecimento é mais válido, que sempre foi hierarquizado, né, professor? O senhor vem da educação, vem da área, os seus estudos vêm da área da educação e trabalho, né? Os desafios do desenvolvimento na perspectiva dos trabalhadores mesmo, né? A sua história também
vem de operário a reitor, né? Aproximar esses saberes. Que desafio é esse? Porque horizontalizar é um desafio também para a academia, alterar certos mecanismos aí, que a gente chama da tal modernidade, né? Que universaliza e acha que só uma forma de saber é válido. Maravilhoso essa sua reflexão, e eu acho que a gente entender que os saberes são os mesmos, aliás, têm os mesmos valores, os mesmos pesos, é um desafio muito grande, porque a universidade, e nós que somos professores sabemos disso, né, é um espaço que ao longo do tempo foi um espaço da elite, né, um espaço para formar os dirigentes do país, os dirigentes das cidades, dos estados, e a gente vem quebrando com essa lógica. A partir de muito esforço, não é uma coisa simples, porque ao fazer isso, você tem que trazer essas pessoas aqui para dentro da universidade. Né? Querem ver um exemplo importante? Nós somos uma das universidades que tem mais estudantes quilombolas, né? Uma universidade que tem uma quantidade significativa de estudantes indígenas. Trazer essas pessoas e fazer com que elas se sintam aqui também dona desse espaço, né? Elas não podem vir para cá e sentir que isso aqui é um espaço que ela está vindo aqui para ter um favor. Né? E é o desafio da permanência, da né, permanência, reitor? Porque a gente coloca, eu acho até que nós aprendemos uma coisa importante, professora, que é o seguinte: a gente aprendeu a fazer esse processo seletivo para trazê-los aqui para dentro. A gente faz isso muito bem, eu acho que melhor do que a maioria das universidades brasileiras. Mas a gente precisa ter recursos para mantê-los aqui dentro. Para mantê-los aqui alimentados, para mantê-los aqui com transporte para ir e voltar para suas casas, para mantê-los com condições de comprar os seus materiais didáticos, né? Então, há ainda um caminho longo a ser trilhado, não é? E esse saber que a gente diz que tem que ser horizontal depende muito disso. Porque como é que eu vou dizer que é horizontal e aí eu trago aqui o menino do centro da capital, não é? Para um curso de medicina e traga um menino quilombola. Né? Os equipamentos são os mesmos. Né? Ele vai precisar dos mesmos equipamentos, né? para estudar. E, com certeza, o menino da classe média, o menino que tem recurso, ele não vai ter problema. Ele não vai se preocupar com isso. Mas o outro, ele precisa ter o apoio para isso. Por isso que a gente vem criando, inclusive, mecanismo de garantir algum recurso para que eles comprem esses equipamentos, mas ainda é elementar. Aí eu acho que ainda falta muita coisa, né? E a gente precisa estar preparado para lidar com isso. Mas eu acho que... E é muito bom essa reflexão que você faz, porque o tronco é a gente desejar que todo mundo tenha os mesmos direitos, os mesmos acessos e que o saber tenha as mesmas validades. Mas, quando a gente vai refletir, a gente se dá conta, não é, que esse saber não é neutro, né? Ele é um processo. E como é que ele vai ter a mesma valorização do seu saber se o sujeito que vem para cá, ele tem acesso a todos os saberes ao seu modo? A gente vai já num breve intervalo, a gente já volta justamente nessa conversa com o reitor, professor Gilmar Pereira, reitor da UFPA, que está aqui conosco no estúdio da Rádio Web UFPA, falando dessa experiência que foi uma vivência, né? Uma imersão, né, reitor, para todos que puderam viver esse período da COP30, da Cúpula dos Povos e outros, porque muitos outros eventos, na perspectiva do debate, da incidência, de influenciar grandes tomadas de decisão na perspectiva dos grupos sociais mais vulnerabilizados, aconteceram aqui na UFPA. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso e também anúncios, novidades que já estão chegando por aí. A gente já volta. Você está ouvindo o UFPA Entrevista, o conhecimento perto de você. Você está ouvindo o UFPA Entrevista, o conhecimento perto de você.
O SPA Entrevista especial na emanação do Vozes em Pauta com o reitor Gilmar Pereira da UFPA e aqui conosco fazendo um balanço, um pouco de memória, um pouco de saudade já também. Foi intenso, mas foi um tempo extremamente importante esse mês de novembro em Belém, em especial aqui no campus de Belém, no bairro do Guamá da UFPA, que acolheu tanta gente, 20 mil pessoas diariamente passando por aqui, não apenas da Cúpula dos Povos, que é um evento paralelo, autônomo, popular, de incidência, ou seja, de perspectiva de incidência sobre a COP30, mas também outras atividades. Aqui aconteceu o Encontro Internacional de Parlamentares, aqui aconteceu o encontro da própria CUT, Central Única dos Trabalhadores, que também estava por aqui sendo acolhida, mas tem uma programação especial, reitor, uma programação que também circulou, né, nesse campus, né, do Guamá, nesse período, na discussão dos debates sobre o clima, que é o projeto especial aí da UFPA, nessa perspectiva, o Ciência e Vozes na Amazônia. Olha, professora Rosane, a gente mobilizou, quando a gente decidiu que nós precisávamos participar da COP, eu nomeei uma comissão de pesquisadores da universidade para organizar a nossa participação na COP, né, que se transformou no Ciências e Vozes da Amazônia, uma meia dúzia de professores, e foi muito importante o papel desses professores. Para a senhora ter uma ideia, nós fomos a única universidade do planeta a ter um stand na Zona Azul da COP. Né? Se você rodar lá, você entrava naquilo, dava uma alegria de poder ver que nós estávamos ali e não estávamos ali sozinhos. A gente tinha um stand e fizemos 80 mesas de reuniões, de eventos dentro da Zona Azul, né? Com embaixadores, ministros de estados, pesquisadores de todo mundo, sabe? Então, foi muito importante. Além disso, Ciências e Vozes, ele tem uma trajetória importante. A sua primeira ação, nós fizemos aqui no Benedito Nunes, no dia 5 de fevereiro, com mais de 1.000 pessoas, né? Foi um evento muito, muito legal e que deu o tom de como seria a nossa participação na COP. Né? Aí, em julho, nós já fizemos um evento também significativo lá no ICJ, né? Nesse evento trouxemos a CEO da COP, a Ana Toni, né? Fizemos um debate também muito bacana, muito legal. E no mês de setembro, agosto, nós fizemos um grande evento em Manaus. Aí esse evento de Manaus foi um evento que teve um tom muito institucional, porque além de levou o presidente da COP, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, a primeira-dama do país, um número de os reitores de toda a Amazônia, né? E lá nós tiramos a Carta de Manaus, que foi a nossa contribuição para a COP, né? E a partir dali, não a partir, mas paralelo àquele momento, a gente vinha discutindo a presença da Cúpula dos Povos aqui na UFPA, né? E conseguimos fazer isso com muitos desafios, mas conseguimos, né? E a Aldeia COP, que como vocês sabem, nós tivemos que receber os indígenas, inclusive, para alojar lá na escola de aplicação, mais de 4.000 indígenas, né? Foi realmente um trabalho muito desafiador. E, paralelo a isso, eu não sei se vocês observaram, mas a gente teve uma quantidade de navios ancorados aqui. Um navio transatlântico do Greenpeace, né? Que ficou num porto que a gente construiu junto com o Greenpeace, que vai ficar para a universidade, que é um porto que a gente vai poder receber também navios a partir de agora, né? A partir disso, né? Recebemos um navio das Amazônias, que era uma experiência cultural importante, que eu acho que ainda está aqui, ancorado. E o Iaraçu, que é um navio que foi uma experiência muito legal, que é uma experiência com a França.
Nós lançamos isso em setembro, a Denise, que é a presidente da CAPES, o embaixador Emmanuel, o embaixador da França no Brasil, e eu fizemos esse lançamento aqui em setembro. E esse navio, ele foi contratado pela CAPES e o CNPq, e ele saiu, e o governo francês, e ele saiu de Manaus, né? E chegou lá pelo dia 25, 26 de outubro, e chegou aqui em Belém no dia 5, porque ele foi parando em vários locais. E no dia 4, aliás, no dia 5, a gente recebeu aqui o presidente da França, né, que veio aqui, que foi recebido por mim, pela ministra da Ciência e Tecnologia, e foi muito bacana, né? Ele recebeu, subiu no navio, conversou com a comunidade, dialogou e fortaleceu os nossos contatos e a nossa relação com a França, né? Então, porque, Rosane, o que a gente tem feito é o seguinte: ótimo, a gente vai participar da COP e etc., mas a gente quer jogar luz sobre a nossa universidade, quer que a nossa comunidade de cientistas, de pesquisadores, estabeleça um acordo de cooperação com o mundo, né? A gente procurou e conversou com embaixadores de quase todos os continentes e colocando a universidade à disposição para esse debate. E foi muito interessante esse diálogo. Do ponto de vista institucional, né, desse abrir porta, fazer contatos, existem, claro, aqueles contatos que estavam no cotidiano e que todos nós, pesquisadores, jornalistas, né, a gente teve acesso a grupos, né, grupos que a gente não teria, grupos sociais, sujeitos vulnerabilizados, que a gente não teria acesso se não houvesse esse momento, né, nesse acontecimento. Mas tem isso que o senhor está falando, reitor, que são as possibilidades, as portas que se abrem. Qual seria o destaque que o senhor faria desse resultado ou dessas possibilidades a partir da COP30? Olha, professora... Para o UFPA, né? Primeiramente, eu acho que, quando eu falo dessa coisa de jogar luzes, é o seguinte: nós somos a terceira maior universidade do país quando se trata de número de alunos. A primeira é a UFRJ, a segunda é aliás, a primeira é a USP, das públicas, das federais, a primeira é a UFRJ, mas quando pega as públicas, a primeira é a USP, a segunda é a UFRJ, e nós somos a terceira em número de alunos. A USP em torno de 100 mil alunos, a UFRJ em torno de 60, e nós em torno de 53, 54, quando a gente inclui todos os alunos em torno disso. E a maneira como nós éramos vistos era razoavelmente limitado, né? E uma coisa que a gente se colocou durante a COP era a responsabilidade de mostrar a universidade para o mundo, sabe? De conversar com todo mundo, oferecer o espaço para dialogar com toda a comunidade. E a gente fez isso, sabe? Cansou, foi muito trabalhoso, desafiador conversar com todo mundo e arrumar tradutor para várias... Eu tive entrevista com televisão de Taiwan, né? Que queriam entender a universidade, entender como é que a gente conseguiu fazer isso, trazer a comunidade aqui para dentro, porque as pessoas não esperam isso de uma universidade, né? E eu acho que se tem um ganho fundamental na nossa participação, foi esse jogar luzes, foi a maneira como as pessoas vão nos olhar, né? Porque já não se trata de uma universidade na Amazônia, simplesmente, mas se trata de uma universidade na Amazônia, que é a maior da Pan-Amazônia e uma das maiores do Brasil, e que tem acordo, como você disse, nós já tínhamos acordo com a Alemanha, com a França, com os Estados Unidos, com o Canadá, com o México, com alguns países da África, muitos países da América Latina, mas as pessoas ainda não tinham nos visto na dimensão que nós somos, né? Via um colega nosso, professor, colega seu, colega meu, colega de outros, não é? Mas agora é diferente.
As pessoas nos viram de uma perspectiva coletiva, não é? E eu não tenho dúvida que a partir de agora a gente vai ter uma oportunidade de fazer um diálogo, não é? Mostrando o nosso cotidiano com menos esforço, porque muitas coisas as pessoas já viram, elas sabem quem nós somos, não é? E a gente pôde fazer isso com esse esforço todo. Eu acho que essa coisa de ter tido um espaço na Zona Azul foi muito impactante. Muito impactante, porque as pessoas, inclusive, ficavam paradas na frente do nosso stand, porque elas não entendiam o que é que nós estávamos fazendo ali. Porque elas achavam que ali era lugar dos negociadores, dos caras do clima, da representação dos países. As partes, né? As partes. E nós dissemos, nós também somos parte, né? E criamos uma ideia de parte muito diferenciada da leitura de partes. E você não imagina, Rosane, durante este ano, o que as pessoas ficaram assustadas quando eu comecei a falar disso. Porque as pessoas não tinham a menor... E quando eu digo as pessoas, é as pessoas que decidem se você vai ou não. Eu não tinha a menor ideia se a gente ia ou não ia, sabe? Porque nunca teve. Mas eu acho que é isso. A gente precisa... a singularidade está nisso. Singularidade está na gente decidir a fazer as coisas e se mergulhar de cabeça, né? Eu acho que a universidade mergulhou de cabeça e foi, no meu modo de ver, muito interessante. E um papel também político, né, reitor? Porque levar junto consigo uma instituição como a FPA leva a singularidade, mas leva junto toda a pluralidade também, né? Não tenha dúvida, Rosane, eu acho totalmente político. Eu acho que nossas atividades são extremamente políticas. Sabe? Eu digo, inclusive, para os meus colegas, quem não gosta de política... não devia nem estar no mundo. Mas na universidade não tem jeito. Nós fazemos política todo dia. O reitor é um ente político e tem que saber lidar com essa política. Primeiro porque você, nesse discurso do plural e do singular, você tem que ser plural, você tem que ser singular e você tem que estar com todos. Né? O reitor é um sujeito que ele... Como ente político, ele não pode, ele tem que ser o mais republicano possível. Né? Se ele não tiver essa capacidade de ter uma leitura republicana da realidade, ele não deve ser reitor. Ele pode ser um professor, né, que já é muita coisa ser um professor, e ele pode ter o seu ponto de vista e defendê-lo somente o seu ponto de vista. Né? Agora, o reitor não. O reitor tem que ser um acolhedor de todos os pontos de vista da sua comunidade. Então, sua história é política, né? O senhor é um ente político desde o início, né, como trabalhador, né, depois na educação, né, uma educação também popular, né, olhando para essa vertente alternância. Eu sei que o senhor participa de projetos de pesquisa sobre a perspectiva dessa formação, né, desses grupos sociais. E aí eu queria falar um pouco da alegria sua de poder estar como reitor participando desse momento. E qual foi o momento mais, assim, que se destaca? Olha, primeiramente, é uma felicidade ser reitor da universidade. Alguém já me perguntou se eu gosto de ser reitor. E eu respondi para a pessoa dizendo o seguinte, olha, se eu não gostasse, você tinha que me levar para me tratar, né? Porque a pessoa que... É um trabalho extraordinário, grande, que só faz bem quem é apaixonado por ele, né? Então, eu sou um sujeito apaixonado pela universidade e estar na universidade como reitor, nesse momento dessa Copa, e ter a oportunidade de tomar essas decisões, não é? Junto com tanta gente e mobilizar uma comunidade que muitos deles eu convivi, né? O movimento popular dessas pessoas que vieram aqui, muitos deles foram meus parceiros no movimento popular, né? E poder recebê-los aqui não tem preço. E você me pergunta qual foi o momento mais importante. Olha, teve muitos momentos impactantes, mas não teve, no meu modo de ver, um momento mais bonito do que o encerramento da Cúpula dos Povos.
né? Poder ver a leitura daquela carta pelos trabalhadores, né? E com aquele impacto todo, e tá ali aquela quantidade de ministro, o presidente da COP, a diretora executiva da COP, sabe? E todos nós ali, eu me senti, não é, naquele momento ali, muito próximo desse meu discurso com relação aos saberes, sabe? Assim, a essa horizontalização dos saberes, né? Ali, todo mundo estava numa perspectiva de sonhos e de comprometimento com o planeta, com o desenvolvimento, não é? E parecia que nós éramos um, sabe? Ali não tinha não havia aquela hierarquização de quem é ministro, de quem é reitor, de quem é só professor. O mesmo de idade, né, reitor? As crianças, a cúpula da infância. As crianças entregando aquela carta pro embaixador, não é? Os povos do mundo inteiro ali envolvido. E ali, Rosane, teve uma coisa muito bonita, que é o seguinte: quando a gente olha essa coisa do planeta, a gente imagina a dificuldade que é se comunicar com as pessoas de todo mundo. E ali a gente se deu conta que a gente está muito perto um do outro, né? Quando a gente não consegue falar a língua do sujeito, a gente faz um gesto, né? A gente olha no olho do outro e a gente está se comunicando e está dizendo dos nossos sonhos, das nossas crenças, né? E fizemos isso com de uma forma muito extraordinária, né? E eu fico lisonjeado de poder ver essa universidade do tamanho que ela é, com a pujança que ela tem, não é? Podendo ser maior, sabe? Eu acho que aquele momento ali, a universidade disse: olha, nós somos muito maior do que o que vocês, do que o reitor diz, do que o que os professores dizem, não é? Nós acolhemos todo mundo. Eu acho que aí a ideia de mamãe chamada pelos meninos e pelas meninas cabe muito bem. Heitor Gilmar Pereira, agora a gente vai para um tempinho final, né? Agora já chegando ao final da nossa entrevista, mas falar um pouco do agora e do daqui para frente da universidade, anúncios, novidades. A gente está vendo aí que agora, né, já esses dias aqui, o MEC acaba de anunciar novidades para as universidades federais, novos campi, e também aqui na UFPA, não é isso? É verdade, a gente está muito animado. Hoje, né, a gente amanheceu com essa informação. O campus de Capanema, né, era um campus que o MEC não tinha reconhecido. Ele tem uma estrutura predial razoável há mais de 15 anos, mas não era reconhecido. Tinha até alguns técnicos, mas não tinha professores, não tinha cursos. Os cursos lá, a gente fazia curso lá de Bragança, de Salinópolis, daqui de Belém. E quando eu assumi a reitoria, eu fui lá com o ministro e disse isso para ele, que não entendia isso e tal. E ele me disse: olha, nós vamos resolver. Fique tranquilo que nós vamos resolver. Eu fiquei feliz, mas achei que ia demorar mais, né? Porque ele já estava com todo esse tempo. E eu vou, inclusive, agora, dia 4 lá, e vou lá com o ministro para agradecer, porque realmente é uma conquista, né? Estou muito feliz. E já sabe que cursos vai ter lá? Nós vamos ter lá, a princípio, 2 cursos. É o curso de Libras e o curso de Direito, né? Já estamos... vamos fazer... a gente acertou para eles passarem uma quantidade de vagas de professores. Nós vamos fazer o concurso até julho do ano que vem. E vamos colocar no Enem. E a nossa expectativa é que 2027 comece a gente ter os nossos cursos já lá de Capanema, né? Então é uma coisa muito, muito bacana. O pessoal está muito feliz, os campi, demais, né? O povo de Capanema, né? Uma região que congrega em torno de 500 a 600 mil pessoas, né?
que vai ter o seu campus. Nós só temos direito em Belém, porque nós chegamos a ter direito em Santarém, em Marabá, quando eram campus da universidade, mas eles se transformaram em universidade e nós ficamos com o curso de direito só em Belém. E o meu desejo é que esse curso de direito seja um curso que nos permita também uma mobilidade, que a gente possa ofertar em Capanema, mas daí a pouco, no futuro, ofertar nos outros campi da universidade, porque tem muitos campi que precisam de um curso de direito, porque demanda, sobretudo os campi que têm problema de garimpo ilegal, violência, né, que precisa disso, e a gente tem uma certa dificuldade de levar daqui de Belém, porque a leitura é outra, mas com certeza os campi, essa situação vai ser muito melhor. Além disso, a gente tem, Rosane, vamos começar agora, já esse ano, nosso primeiro curso de inteligência artificial da Amazônia. Já está no Enem deste ano, né? O pessoal daqui de Belém ainda não fez o Enem por conta da COP, mas quando fizerem, muitos deles vão fazer pensando nesse curso, que também vai ser uma experiência muito importante. Tem uma coisa legal que nós, os reitores, a comunidade científica toda, a gente vive o tempo inteiro se reclamando que os recursos são poucos, né? E eles são poucos mesmo, né? Mas a gente tem uma capacidade de fazer as coisas que é surpreendente, né? Porque a gente não é daqueles que se reclama do recurso e para. A gente reclama dos recursos, mas vai sempre fazendo, né? E essa coisa de criar novos campos, criar novos cursos. Nós sabemos que nós vamos ter problema depois, que nós vamos ter problema de ter recurso, nós vamos ter problema de ter estrutura, mas se a gente não fizer dessa forma, a gente não faz nunca. Se a gente for esperar que o governo diga, olha, tem recurso para todo mundo, vamos fazer os prédios, vamos contratar os professores para a gente começar, a gente não começa nunca. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua presença aqui na Rádio Web, professor Gilmar Pereira, nosso reitor da UFPA, nesse balanço desse momento, fechando novembro, né, reitor? Já fechando o ano, fechando recentemente também o seu primeiro ano, vem muita coisa pela frente. Eu queria lhe passar a palavra agora para uma despedida que é breve, porque a gente já vai combinar, né? O senhor voltar sempre aqui na rádio, né? Vai ter novidade, começar o ano, mensagem de final de ano, e a porta está aberta sempre do nosso projeto de extensão para a gente falar muito longe. O rádio tem isso, né? O rádio, ainda mais na web, é uma rádio nativa digital, né? A gente chega em toda parte do mundo. Inclusive, a gente pode falar com muita gente daqueles 61 países que passaram por aqui e mandar um olá pela Rádio Web. Então, reitor, por favor, gostaria de as suas considerações aqui nessa breve entrevista do nosso UFPA, entrevista especial de hoje. Ok, Rosane, primeiro vou começar então agradecendo aqui essas 61 mil pessoas que passou por aqui, né, aquelas que nos ouvirem. Eu queria dizer que é um orgulho a gente ter um curso de comunicação que tem mestrado, que tem doutorado, não é? Que tem uma experiência de uma rádio. Estamos conversando sobre um canal de televisão, não é? Porque a gente precisa avançar nesse sentido e dizer do quanto essa universidade é a nossa vida, né? Eu acho que muitos de nós mora mais aqui do que em casa, né? Trabalhando e recebendo. E eu digo que não tem gente mais rica do que nós, né? E a nossa riqueza é poder ver a cada ano a quantidade de meninas e meninos que a gente forma e que a gente sabe que vão ter uma vida diferente a partir da convivência e do trabalho com cada um e cada uma de nós. Então é muito bom estar aqui, é muito bom viver esse momento perto do final do ano, com um ano de mandato, com muitos desafios, mas com muita ousadia para avançar. Muito obrigada, agradeço também a todo e toda que ficou aqui com a gente, todas as pessoas que acompanham a Rádio Web UFPA e os programas que são gravados também em formato de videocast, acompanhados no YouTube,
em áudio no Spotify, na rádio, no portal da rádio e, claro, no streaming da rádio pela web. A gente não está no espectro eletromagnético, mas é rádio sim. A gente faz rádio na Rádio Web UFPA, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação, do Instituto de Letras e Comunicação e um projeto de extensão para comunicar a ciência também do nosso PPG-Com, que é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia. Então, o FPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. Ele teve a produção do Álvaro Amaral, Breno Reis, que estão aqui filmando com a gente, Maiara Góes, a divulgação da Jaqueline Costa, a edição e gravação do nosso João Nilo, inestimável João Nilo, e a apresentação e coordenação minha, professora Rosane Steinbrenner. A gente volta um outro momento conversando ainda mais com você. Muito obrigada.